Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São João. No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos os que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele no-lo deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se observarmos o protagonismo desta personagem da reflexão de São João Evangelista, a palavra, e verificarmos este protagonismo, como ela é colocada em evidência para identificá-la com Jesus, para dizer que Jesus é a palavra. Se a gente prestar atenção, podemos fazer como que uma certa metáfora para a nossa vida. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Mais adiante. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela. Mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos os que a receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Mais adiante, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. A palavra é colocada como um elemento pré-existente, como um elemento que acompanha aquele que fez todas as coisas existirem. A palavra se identifica com este que fez tudo existir e é colocada como condição para que tudo exista,
sem ela, nada do que foi feito, e por meio dela tudo foi feito, num primeiro momento. Depois, isso é retomado adiante para dizer a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela. Então aqui já se fala não dessa pré-existência da palavra, mas dessa presença atual da palavra. E se explica que ela veio para aquilo que foi feito por meio dela, e de modo especial para os que são dela. Mas estes não a receberam. No entanto, os que a receberam, com ela receberam também a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Mas adiante diz, e ela se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória. Então se fala da pré-existência da palavra, da sua identificação com Deus e depois da sua vinda entre os homens, da sua presença entre os homens. Então, a palavra, é curioso que o termo utilizado seja este, a palavra, hologos, em grego, que aqui é traduzido por palavra, em outras traduções aparece como o verbo, e é claro que esta palavra na filosofia também tem outros significados, conhecimento, por exemplo. Então, esse raciocínio sobre a palavra, de uma certa maneira, colocando Jesus como aquele que é indispensável, pré-existente, que se identifica com Deus e que vem para os homens, dando-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus e verem a glória de Deus e contemplarem nele o Deus invisível. Então, este termo utilizado serve para uma metáfora da nossa vida. Digamos que a palavra pudesse ser entendida aqui para nós, não somente como palavra no sentido de uma articulação de sons silábicos que se transforma num termo e que se une a outros termos e que forma orações e períodos e que com isso pode transmitir aquilo que a gente pensa, o que quer dizer, mas entendendo palavra como o conteúdo, o sentido. Então, nós não existimos pura e simplesmente porque as coisas acontecem do caos para a ordem, do nada, através do nada. Existe um motivo, existe um sentido, uma razão. E é isso que nos liga ao que nós somos e ao que nós podemos ser. Por que estamos aqui? Quem sou eu? Por que é que eu vivo? Qual a razão da minha existência? E então isso me coloca numa perspectiva não de quem pura e simplesmente está sobrevivendo, mas como quem está querendo ter uma vida que vai para além das aparências e da visibilidade, o sentido das coisas. Não é só questão de conhecimento, é questão de verdadeira existência. A ciência, esse grande dom que Deus nos deu, é capaz de nos explicar como as coisas acontecem, mas não é capaz de nos explicar por que acontecem e para que acontecem. O sentido das coisas. É a palavra que ilumina os acontecimentos. Eu estou vivendo, isso é um acontecimento. Tá? Por que eu estou vivendo? Quem sou eu? Então, este sentido é que faz com que a criação seja criação. O que quero dizer com criação? Quero dizer que seja obra de alguém. Seja obra de alguém que pensou
que antes de fazer pensou. Então, o que quero dizer é que este raciocínio do Evangelho de São João para falar sobre a divindade de Jesus, sobre sua filiação divina, da igual natureza, sobre a encarnação desse Verbo divino, esse mesmo raciocínio de São João serve para a gente meditar um pouco sobre a nossa existência e também sobre os acontecimentos da vida. Nós somos capazes de encontrar sentido para as coisas. E por fim, o que eu acho que seja o mais importante, nós não vivemos sem um sentido. O ser humano luta pela sobrevivência, mas se ele não encontrar um sentido, ele não luta mais. Não só isso. Se não encontrar um sentido, o ser humano é capaz de tirar a própria vida, de suicidar-se. Porque a nossa existência, a nossa condição física, a nossa condição biológica nos permitem sobreviver, existir, mas viver, humanamente falando, como um verdadeiro ser humano, isso depende do conteúdo que nós temos, depende do que acreditamos, do que nós esperamos, do que sabemos sobre nós mesmos. Então, nesse sentido, podia dizer também a respeito da minha própria vida. Antes de mim tinha a palavra, tinha um sentido, tinha uma razão pela qual eu vim a existir. Eu não fui feito à toa. Eu existo por alguma razão. Alguém pensou em mim. E esta razão e este sentido me visitam constantemente, porque eu posso contemplar esta razão, este sentido na minha própria vida. Isso abre a perspectiva para a fé, para aquilo que não está determinado, aquilo que depende de reflexão, de meditação. Por isso, por mais simples que a gente seja, por mais que a gente tenha contas para pagar, a gente não vive sem encontrar razões, motivações, sentido. E estas coisas não estão na matéria que está à minha volta. Esta razão, esse sentido estão dentro de mim, no mais íntimo de mim mesmo. E se eu tenho essa razão, mesmo que eu tenha contas para pagar, eu vou achar que vale a pena pagar as contas, ou que pelo menos vale a pena lutar para pagá-las. Se eu tenho essa razão, mesmo que eu sofra na carne, mesmo que eu viva com uma doença, que eu tenha algum tipo de transtorno, que eu sofra fisicamente falando, mesmo assim eu acho que vale a pena. Mesmo assim eu luto, mesmo assim eu cultivo esta vida. Se eu tirar esta razão, essa razão pessoal, posso ter toda a fortuna do mundo, toda a saúde do mundo, todos os planos que podia ter feito realizados, e vou achar que está faltando tudo. Vou achar que nada tem graça, que nada tem motivo, que tem sentido. Então, a palavra é pré-existente e a palavra é presente. O sentido também na nossa vida. Claro que teologicamente falando, isso aqui se abre para uma perspectiva muito maior da nossa vida, se a gente identifica, como São João fez, a palavra, o sentido com o próprio Deus, o Filho de Deus encarnado, que nos veio visitar para que pudéssemos contemplá-lo, receber de sua glória, graça sobre graça, de recebermos a capacidade de, em o acolhendo, nos tornarmos filhos de Deus
e a capacidade de conhecer aquele que não pode ser visto. A Deus ninguém jamais viu, mas a palavra que se encarnou, o Filho unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai e agora está habitando também entre nós, ele nos-lo revela. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que estabelecestes o princípio e a plenitude de toda a religião na encarnação do vosso Filho, concedei que sejamos contados entre os discípulos daquele que é toda a salvação da humanidade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.